Salmo 100. Eu vou fazer a leitura aqui para os irmãos. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos orar. Pai querido, que bom estar cercado pela palavra. Nós sentimos alegres, porque tua palavra, maravilhosa, reveladora como ela é, ela toma nosso ser. O Senhor nos fez, como diz o Salmo. Queremos apreciar essas maravilhas aqui. Queremos curtir coisas eternas. Fala aos nossos corações e todos quantos querem, anelam, desejam no Brasil inteiro e até no mundo ouvir a palavra de Deus. E quero te agradecer. Dá-me tua graça. Tu sabes como eu sou incapaz de transmitir isso. É poder do Senhor que nos dá isso. Então eu quero pedir que a tua igreja que aqui está seja edificada. Em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar. Irmãos, vamos avançar um pouco mais nesse maravilhoso salmo, porque hoje eu quero pregar sobre o grande desafio para a fé. Nós tivemos um começo incrível, muita festa, né? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Mas depois nós podemos ver que essa celebração ela é feita pelos crentes. São os crentes que fazem, ninguém mais. O mundo celebra o mundo. O mundo curte com alegria o seu mundo. Nós não. Hoje eu quero passar para os irmãos esse desafio agora. Sabe por que Deus nos dá? A razão é a seguinte. Eu não poderei celebrar com júbilo ao Senhor se eu não conhecer quem é Ele. Eu acho isso aqui de profundo esclarecimento, além de desafio para nós. Sabei que o Senhor é Deus. Então, isso constitui um desafio para nós. Porque, preste atenção no texto, não está dizendo assim, sabei que Ele é o Senhor. Diz, sabei que o Senhor é Deus. Outro detalhe é que todos os crentes, para eles é ordenado que eles devem aprender a respeito do seu Deus. Qual a razão disso, irmãos? Eu sempre tenho tratado aqui que a fé cristã, ela não é estática, ela é ativa. Com o avanço do arminianismo, teve um efeito de uma fé estática, de uma fé apenas mental ou emocional. E a pessoa crê e pronto. Ela não tem ação. É por isso que o mundo religioso hoje está do jeito que está. Nós não conhecemos uma fé operante, ativa, gloriosa. Por que razão? Porque por natureza nós somos preguiçosos. Nós não somos preguiçosos para as nossas atividades lá fora. Mas no que tange ao conhecimento de Deus, nós somos preguiçosos, sim.
Nós não queremos conhecer. Deus se revelou e eu tenho preguiça de conhecer. Dá uma olhada nos ídolos dos pagãos aí fora. Eles têm revelação? Não. Procura no Jeová dos Testemunhos de Jeová. Eles têm revelação? Não, não tem. Eles se perdem ali. Olha no islamismo, irmãos. Tem revelação? Autoridade nessa revelação? Não tem. Então, toda divindade que não tem uma revelação de si mesmo, para que possamos conhecer, duvide desta divindade. Nós, entretanto, temos. Por isso que o Espírito Santo fala: sabei que o Senhor é Deus. Outra razão desta preguiça é que nós não queremos envolver-nos em disciplina. Conhecer a Deus envolve autodisciplina. Não é brincadeira ler a Bíblia. Não é brincadeira sentar para ouvir a palavra de Deus. Não é brincadeira humilhar perante Deus para reconhecer as grandezas dele. Não é. Exige de nossa parte essa dedicação contínua até o final da nossa vida. E é interessante. Você diz, muitas pessoas não conhecem. Mas sabe, irmãos, que tem muitos crentes que nunca envolveram em teologia que conhecem o seu Deus. Porque é uma coisa prática para ver. Eu já conheci crentes que não conheceram grandes e poderosas doutrinas, mas tinham um amor incrível, porque eles tinham uma confiança inabalável no seu Deus. O segredo de toda nosso conhecimento de Deus é que resulte aquilo tudo em plena confiança dele. Sendo ou tendo uma ausência de conhecimento de Deus, como nós estamos tendo hoje, irmãos, nós vamos ser religiosos na base de superstição. E tem crescido isso. Novas revelações, né? Aquela tendência de confiar num sal ungido, num pedaço de pau, né? Tudo isso faz o homem curtir quando ele não conhece o seu Deus. Tem outro detalhe que eu trago para os irmãos para mostrar a importância dessa ordem do Senhor aqui. Nós vivemos os dias quando tudo é feito na religião para que recusemos a pensar. Os irmãos podem olhar. Toda religião moderna hoje leva você a não pensar, a não avaliar. Nós aceitamos o que está ali. Então, tudo é promovido com a música, para que nós sintamos bem. E na hora da mensagem, nós não estamos preparados para aceitar o que o pregador está falando. Há uma lavagem cerebral. Eu li a respeito desse trabalho maciço do diabo, que 20 anos atrás, quando as igrejas começaram elementos perigosos, dizendo o quê? Não pense, apenas aceite. E nós temos que pensar no que está sendo pregado. Mas o Salmo 100, irmãos, agora voltando, nos mostra que sem o conhecimento do nosso Deus, não seremos capazes de dar a Ele, no dia a dia, a celebração que Ele é digno de ter. Então, para o nosso bem espiritual, do todo o povo de Deus, que ama a palavra de Deus, eu quero tratar de 3 assuntos neste versículo. Os irmãos vão perceber que eu não estou dando uma mensagem temática. Eu não estou pegando um assunto fora. Eu estou dentro da Bíblia. Primeiro nós vamos ver o conhecimento da divindade do Senhor. Sabei que o Senhor é Deus. Depois nós vamos ter aquelas considerações em torno desse assunto. Foi Ele quem nos fez e dele somos.
E por fim, veremos a confissão de fé em atitude de consagração. Dele somos. Vamos nos envolver, então, hoje à noite, nesse assunto tão precioso. Primeiro, conhecendo a divindade do Senhor. Sabei que o Senhor é Deus. Parece simples, né? Mas sabe, irmãos, vamos entrar na história bíblica? Quando Deus se revelou ao homem, foi uma pessoa da divindade saindo do seu local de divindade para se apresentar aos homens. E desde que o pecado entrou, sempre houve um confronto do homem contra esse Deus. Nós não queremos o Senhor. Então, há como que, irmãos, da parte do homem, uma reação de não aceitar a divindade do Senhor. Esta reação é não se curvar perante Ele, é não obedecer, obedecer a sua voz e o seu comando. Sempre, irmãos, foi a luta do diabo no mundo, tentando diminuir a glória do Filho de Deus. Sempre foi assim. Os irmãos podem perceber que quando chega no período dos patriarcas de Abraão, Isaac, Jacó, Jesus aparece no meio dos anjos. Deus ordena aos anjos: adorai-o. Porque a tendência é esta. Quando alguém sai de uma posição tão sublime, tão gloriosa da divindade, e se une a uma coisa inferior, a tendência é diminuir. Os irmãos percebem? Mas notem, não é que o Senhor diminuiu, é que nós temos a tendência de diminuir, de não aceitar. E assim é a vida do ser humano. Vamos lá. Deus sempre procurou relevar a glória do seu Filho no meio dos anjos e no meio dos homens. Ele sempre fez isso. Este é meu Filho amado. Deus sempre pôs o dedo ali. Ele é meu Filho. Adorai-o. Outro detalhe, queridos irmãos. É impossível você ler a história de Israel sem ver uma nação que se levanta contra o próprio Deus. Então, quando no Velho Testamento ele aparece como o anjo de Jeová, o texto nunca diz um anjo. O artigo é sempre definido. O anjo. Aqui não fazia diferença. Quando ele apareceu, o anjo de Jeová apareceu para os pais de Sansão, ele apareceu normal, um ser humano assim. Mas quando ele desapareceu, os pais de Sansão perceberam que estavam lidando com o próprio Deus. Os santos do Velho Testamento, os crentes hebreus, sabiam bem que o anjo do Senhor era o próprio Deus. Então, quando ele aparecia em forma humana, eles sabiam disso. Abraão, quando o Senhor apareceu para ele, apareceu em forma humana. Anjos não têm corpos. Então, quando o anjo quer aparecer, ele vai ter que tomar um corpo físico, uma aparência física como a nossa. Mas Abraão temeu, Abraão sabia
que ele estava perante o próprio Senhor. Então não diminuiu a glória do Senhor. Mas notem, queridos irmãos, que no Novo Testamento, quando Jesus aparece, ele se humilha, ele nasce aqui. Toda a luta dele contra os judeus foi que os judeus não queriam aceitá-lo. Ali estava um homem, Jesus de Nazaré, um homem simples, um homem cuja aparência não era bela, de família pobre, que todo mundo sabia. Então, quando Jesus anunciava a sua glória, Jesus nunca escondeu sua glória. Ele fez as coisas sob o poder do Espírito, mas ele nunca escondeu sua glória. Ele não manifestou a sua glória como ele fez com os 3 discípulos. Ele, entretanto, através das suas obras e das suas palavras, ele manifestava, sim, a glória dele. E aquilo tinha um poder ofensivo contra os orgulhosos. Eles não queriam se render. Os irmãos podem perceber a reação dos 3 apóstolos quando viram o Senhor glorificado. João fala isso e Pedro também. Nós vimos a glória dele. Nós tocamos nele, era o próprio verbo de Deus. Eles estavam impressionados com a glória do Senhor. Mas os judeus não. Eles não caíram perante o Senhor. Eles não submeteram a ele. Então, toda vez que Jesus aparecia, ele estava como que dizendo, sou eu. Os irmãos lembram da mulher samaritana? Quando ela falou, nós estamos esperando o Messias. Jesus não escondeu. Sou eu que estou falando com você. Vendo? Então ela ficou impressionada. Quando ele apareceu lá naquela sinagoga de Nazaré, ele abriu Isaías. Nosso Senhor sempre confrontou os judeus com a palavra dele. Está aqui Isaías 60 ou 66. Sou eu. Então eles levantaram depois para pegar Jesus e matá-lo. Olha o capítulo 8 de João. Que capítulo impressionante. As palavras do Senhor ali revelam o quanto ele era conhecedor do homem. Perfeitamente. Como ele chega para os judeus e diz, se vocês não me reconhecerem como grande eu sou, se vocês não entenderem que eu sou, morrereis em vossos pecados. É uma maneira que o Senhor está dizendo para eles. Eu sou o próprio Deus. Se vocês me aceitarem apenas como um profeta, como era Elias, como era Eliseu, como Moisés, ou como um homem qualquer de fama, vocês vão morrer em seus pecados. Puxa vida, isso é impressionante. Mas os irmãos notam, quando em João 8, quando Jesus fala que eu e o Pai somos um. Os judeus entenderam. Os judeus não eram como os testemunhos de Jeová hoje. Eles compreenderam na hora que ele estava igualando a própria divindade. Os judeus não criam como os testemunhos de Jeová creem. Quando eles falavam o nome de Deus, eles sabiam que tinha mais de uma pessoa. E quando Jesus se uniu ao Pai ali, eles pegaram pedras para atirar nele, com raiva. Então os irmãos percebem que em toda manifestação do Senhor, na Bíblia inteira, há uma revolta contra a divindade de Cristo. Nós também, irmãos, vemos isso hoje. Olha a luta do diabo na história da igreja. Os irmãos talvez não ouviram falar de Ário. Ário foi um homem, diria para os irmãos, ele era muito inteligente,
Mas quando ele entrou na igreja, logo no começo da época da igreja, ele jogou um ensino de que Jesus não era da divindade. Ele pegou Filipenses capítulo 2 e usou aquele texto ali para dizer que Jesus não era Deus. Ário foi expulso da igreja. Mais tarde ele morreu, uma morte terrível, assim, repentina. Mas o arianismo trouxe à baila o que nós temos hoje. Os testemunhos de Jeová. Na doutrina de que Jesus não é Deus, no ensino deles, é a mesma coisa de Ário, o arianismo. Os irmãos percebem que as doutrinas erradas ficam sepultadas durante os anos. Com o tempo adequado, elas brotam, como está acontecendo hoje. Um outro detalhe, irmãos, pode perceber que em todo erro teológico, toda doutrina errada, semeia ali um ataque à divindade de Cristo. Os irmãos podem entender essas coisas facilmente. Por exemplo, se uma denominação, ela é focada numa pessoa, ela vai atacar a divindade de Cristo. Foi fulano de tal que criou aquela. Então todo mundo só fala daquela pessoa. Então, Cristo é cortado dali. Outro ensino. Sai da Bíblia. Sai das Escrituras. E você negará Jesus. Confie na Bíblia, mas confie também em outras revelações. E você verá que não há lugar para a glória dele. Não há. Você não pode sair das Escrituras e ao mesmo tempo adorar o Senhor como Deus. Você não pode. Saiu das Escrituras, você não conhece Jesus. Tem mais algo que está dentro da compreensão dos irmãos. É o que está acontecendo hoje. Olha esse programa da nova era. Satanás não está dizendo que Jesus não é maravilhoso. Ele está propagando tudo isso. Só que ele criou na mente do povo uma ideia de um Jesus diferente. De um Jesus que é, vamos dizer assim, vulgar para todo mundo. Todo mundo coloca assim Jesus na sua camiseta, coloca no seu carro, todo mundo ora para ele. É uma maneira de vulgarizar Jesus. Nos dias de Paulo, ele percebeu isso. Ele disse, se vier outro se apresentando, pregando um outro Jesus, vocês vão dar crédito. Está vendo, queridos irmãos? Como nós somos tendenciosos a duvidar da glória do Senhor. Outro detalhe aqui. A igreja deve ser encorajada a conhecer aquele que se tornou homem. Por quê? Ele é nosso Deus. Com todas as características da divindade. Eu teria que parar muito tempo aqui para mostrar isso para os irmãos. Mas os irmãos vão saber. Jesus é Deus? É. Ele é eterno? Nós sabemos que ele é eterno. Ele é onipotente, onisciente, onipresente? É. O glorioso Senhor, cheio de glória. A glória dele começou um dia? Não. Ele sempre existiu glorioso. Ele fala isso em João, quando ele ora ao Pai. A glória que eu tinha contigo antes que houvesse mundo. Ele é coparticipante disso. Ele é envolvente na comunhão da Trindade. A igreja tem que saber disso. A igreja deve receber isso no coração. Senão fica um povo vazio. Outro detalhe, irmãos. A igreja primitiva, ela foi tomada no coração pela apreensão dessa verdade.
É impossível ler o livro de Atos sem ver que Jesus Cristo é visto pela igreja, pelos apóstolos ali, como o grande Senhor. Ele que aparece na visão que Saulo teve, quando ele fala com os apóstolos, vá. O Senhor falou. Aqueles homens e mulheres não procuravam um Deus diferente. Não estavam dizendo, vou orar ao Pai, não vou orar ao Filho. Não, eles iam diretamente ao Senhor. O Senhor ordenou. Olha Estevão, quando ele estava na hora de morrer, ele ergueu os olhos. Ele falou com quem? Com quem? Com Jesus. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele foi para uma divindade. Olha as ordens dadas aos apóstolos. Sigam minhas ordens. Quando Ananias teve que falar com Saulo de Tarso, depois da conversão de Saulo, o Senhor falou, vá, pode ir. Ele é o meu escolhido. Os irmãos notem a autoridade do Senhor como Deus. Quando os apóstolos reuniam para orar, eles não estavam brincando com outra divindade. Senhor, enquanto eles agem assim, dê poder aos teus servos para fazer os milagres que estamos fazendo, pregar a palavra. Aqueles homens iam diretamente para o Senhor. Sabei que o Senhor é Deus. Eu estou enfatizando isso aqui, queridos irmãos, porque eu sei do poder desta época agora, dessas mentiras que a gente respira a todo momento. Ele é o Deus conosco. Eis que estou convosco. Ele está usando palavras ali que os judeus entendiam. O grande Emanuel, Deus conosco. Ele diz, eu sou o pastor das ovelhas. Olha João capítulo 10, quando ele fala ali. Ele está lembrando o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Ele está lembrando Ezequiel, capítulo, se não me engano, é 33, o grande pastor. Olha, queridos irmãos, o Senhor está dizendo o quê? Eu sou Deus. Ele é aquele que se colocou entre nós e o Pai. Entre nós e o Pai. Por isso, ele é Deus, homem. E sabe de uma coisa? Ele é aquele que um dia nós vamos vê-lo face a face. Ele se tornou homem para que nós um dia sejamos perfeitos como ele é. Nós seremos homem perfeito. E ele se identificou conosco, sendo homem. Assim, queridos, eu termino esta parte aqui dizendo, sabei que o Senhor é Deus. Lembremos que estamos cercados. Eu estou. Eu sempre estou querendo duvidar do meu amado, do meu Senhor, não acreditando nele. Eu duvido sempre que ele possa ouvir nossas orações. Eu duvido dos seus cuidados, da paternalidade dele, do pastor que cuida do seu rebanho. Sempre estou duvidando, irmãos. Nós somos assim. Nós agimos, irmãos, como se nós tivéssemos um ídolo em nossa casa. Mas a verdade é, saber que ele é Deus. Não é só dentro da igreja, mas nas circunstâncias difíceis. Na hora que eu estou trabalhando, na hora da enfermidade, na hora das lutas e dificuldades, ele está perto, ele é Deus. Ele pode estar perto de mim e perto do irmão Jailson ao mesmo tempo. Ele pode estar comigo agora e com os milhões de crentes espalhados pelo mundo. Ele disse, sim, eu sou Deus. Impressionante. No mesmo momento que Dona Nádia está orando, outros milhares estão orando também. No momento que eu estou ali pedindo, Senhor, me socorra, ele está socorrendo milhares. Então ele é Deus.
Porque só Deus é onipresente. Também nós precisamos estar cheios de temor, humildade. Foi isso que mudou a igreja naquele tempo. É isso que nós precisamos ver hoje, irmãos. Homens e mulheres temendo. Não tem isso hoje. Há uma brincadeira com o nome de Deus hoje. Satanás banalizou tanto o evangelho hoje que todo mundo brinca com o pecado, achando que pode brincar e Deus está com ele. Não há mais ira de Deus, há só um Deus de amor que ama todo mundo. E quando a gente quer pregar sobre o assunto, a tentativa de muitos evangélicos silencia, não fala nada. Você será mais sábio se você ficar em silêncio. Oh, meus irmãos, nossa fé está ameaçada e nossa esperança pode cair por terra, se não soubermos que Ele é Deus. Vamos para a segunda parte. Nessa segunda parte, os irmãos vão ver como a coisa está bem unida aqui. Nossas considerações em torno desta gloriosa atividade como de Deus nós temos. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez. O que isso tem a ver? Os irmãos percebem que uma coisa está ligada com a outra? Se eu sei que Ele é Deus, eu vou saber que Ele me fez. Então isso aqui é importante, eu vou mostrar para os irmãos. Primeiro, é que esta verdade, ela nos livra da confusão e mentiras que envolvem esta vida natural. Nós aqui estamos tão acostumados a ver a vida do ponto de vista natural que nós esquecemos esta verdade. Como assim, pastor? Vou mostrar. Eu e você nascemos de uma mulher, lembra? Nossos pais nos geraram. E nós entendemos que é isto. É pura verdade. Nós não examinamos o que está por detrás daquilo. Então, quando a vida começa a dissipar tudo, quando eu começo a perder meu pai, minha mãe, um filho, um neto, eu começo a ficar completamente aterrorizado. A vida está acabando, para onde eu vou? O que será de mim? Então, irmãos, na vida natural, nós não temos os princípios que nos levam para além do que é natural. Nós não temos um começo da história. Nós vemos tudo à base desse mundo aqui. Meu pai, minha mãe, o ano que eu nasci, meus irmãos, meus filhos, a vida é assim. Mas a Bíblia apaga tudo isso. E notem que Jesus veio apagar isto. Ele veio apagar. Os irmãos lembram quando alguém chegou para ele e falou: tua mãe e teus irmãos estão te esperando. Ele não censurou. Ele olhou, minha mãe e meus irmãos, olhou para os discípulos dele, estavam ali reunidos para ouvir a palavra dele. Falou: essa é minha mãe, meu pai, meus irmãos estão tudo aqui, os que fazem a vontade de Deus. Então ele rasgou isso, irmãos. Outro detalhe é que eu passo a ver, sendo ele Deus, eu passo a ver a história da criação como ela é. Irmãos, quando Deus criou o homem, quando Deus pegou o barro e fez o homem, não tinha ninguém vendo, só os anjos. Não tinha uma comitiva de homens ali. Não tinha ninguém. Os animais não podiam entender isso. Eram animais. Sabe por quê? Porque é um mistério. Os irmãos pensam que Deus parou ali? Cada ser humano é feito no lugar escondido. Cada ser humano é feito de tal maneira, num lugar tão oculto, que ninguém vê. É o grande Senhor.
E agora você pode entender? Foi Ele que nos fez? Eu reporto os irmãos para onde? Eu levo vocês para Romanos. Que Ele pega do barro. Olha, a mesma história de Gênesis. Está ali em Romanos. Ele pega do barro sujo. Então, minha mãe e meu pai foram apenas instrumentos dele para a concepção. Ele que fez a coisa. Ele que colocou ali. Então, lá dentro, naqueles 9 meses, o oleiro pega do barro contaminado do pecado, e impressionantemente faz um vaso segundo os moldes dele. Esse será homem. O nome dele será. Esta será a mulher. Olha como Deus faz. No tempo dele, faz com que a pessoa nasça no tempo dele, que a pessoa seja do jeito que ele queria. Ele faz homem e mulher, a obra da criação. Ninguém vê. Como ele molda o braço, a cabeça, o nariz, os olhos, o corpo inteiro. Como ele faz? Médico nenhum sabe entender. Não há medicina nenhuma que possa explicar isso. Não tem jeito. Está longe do alcance deles. Maravilhoso. Foi ele quem nos fez. E quando eu entendo isto, eu começo a compreender a vida. O livro da minha história começa a ficar claro. Começa a ter um registro claro da minha vida. De onde eu vim? Eu não vim da Bahia meramente. Eu não vim de Dona Rosa e seu Raimundo meramente. Meus pais, eu vim das mãos do meu Criador. Olha que história. Então eu começo a louvar. Quando eu estou sozinho, eu começo a chorar diante dessas verdades. Ele me fez. Ele me moldou. Ele fez tudo conforme havia programado. Ele escolheu um povo para ele na eternidade. E ele agora está fazendo vasos de misericórdia em vasos da ira. Para que no devido tempo ele mostre o poder da sua graça nos vasos de misericórdia. Este é meu. Este é meu. Eu te amei. Eu te amei. Olha que história maravilhosa, irmãos. Foi ele quem nos fez. Outro detalhe, queridos. Esta verdade mostra o quanto ele conhece. E conheceu e conhece as suas ovelhas. Lembra que ele falou? Ele fala. Ele não reluta. Ele diz, conheço minhas ovelhas. Elas estão na minha mão. Isso é divindade. Ele diz, eu conheço todas elas. Eu chamo. Elas vêm, elas me obedecem. Está vendo? E ele também diz para os judeus, vocês não creem porque não sois das minhas ovelhas. Que competência, irmãos. Quantos crentes tem no mundo? Milhões. Quantos já partiram? Milhões. E ele diz, conheço todas elas. Isso é divindade. Isso é saber que ele é Deus. Outro detalhe é que esta verdade mostra o quão sábio foi ele em sua decisão. Não fui eu quem quis. Não foi aquilo que o arminianismo ensina. Foi ele quem me fez. Não foi eu que tomei a decisão, tem que ser assim. Os irmãos notam como o mundo é um quadro de revolta contra isso. Homens querendo ser mulheres, mulheres querendo ser homens. São os homens dizendo, eu não aceito a maneira que o Senhor me fez. Eu quero ser assim. Os vasos de ira. Esta verdade mostra quantos instrumentos que ele usou. Ele usou, são dispensáveis. Maria e José podem morrer. Zacarias pode morrer. Seu João, Dona Eva,
pode morrer. Os instrumentos dele são dispensáveis. A glória dele permanece. Os homens vão embora. Milhares vão para o inferno. Outros vão para o céu. Por que ele faz isso? Porque ele é Deus. Tem outro detalhe. Este fato nos transporta para a alegria de sabermos que fomos feitos para a glória dele. Querida igreja, queridos irmãos, que maravilha! Ele preparou todo este mundo por minha causa. Ele criou os céus. Ele criou inumeráveis estrelas. Ele fez o mar. Ele fez as ilhas. Ele fez os continentes. Ele fez os animais por minha causa, para um dia me encontrar e contar essa história para mim. Então, fomos feitos para a glória dele. Instrumentos da glória dele. E agora, com isto, qual deve ser o resultado? Devemos nos entregar em humilde confissão de nossa fé e amor por ele. Somos teus, Senhor. Somos teus. Isso é consagração. Cada crente deve pensar sempre: o que eu vou fazer é para a glória dele? Por onde eu ando é para a glória dele? Com quem eu estou andando é para a glória dele? O que eu estou fazendo é para a glória dele? O que eu estou pensando é para a glória dele? Vasos dele. Vamos para o terceiro ponto. O terceiro e último. A confissão de fé em atitude de consagração. Dele somos. Qual a primeira lição que temos aqui? É a seguinte: homens santificados pela gloriosa salvação sabem disto. Você nem precisa ensinar para os salvos, eles sabem disso. Há uma alegria no coração do salvo. No salvo não há tristeza. Ele não é medíocre na sua fé. Ele recebe com tanta alegria. Eu sou de Jesus. Olha os hinos que nós cantamos. Eu sou de Jesus para sempre. Eternamente sou teu. Maravilha. Nota-se, irmãos, com isto, que o Evangelho não foi uma invenção dos homens. Não foi uma invenção dos batistas. Não foi uma cúpula de pastores e apóstolos que inventaram. Paulo diz, é o evangelho dos mistérios de Deus. Ele fala isso em Efésios. É o evangelho da glória de Cristo. Ele fala em 2 Coríntios 4:4. Não é maravilhoso? Ninguém inventa uma coisa dessa. É no contexto desse evangelho que nós penetramos em coisas eternas, que eu posso ver além do véu dentro desse evangelho. E isso dá alegria aos crentes. Isso é para toda a igreja. Outro detalhe é que o poder do evangelho invadiu o coração daqueles que antes diziam para o pecado, eu sou teu. Irmãos, é a coisa comum no mundo. É um ser humano dizendo para o pecado, eu sou teu. Eu sou da pinga. Eu sou da imoralidade. Eu sou da mentira. Eu sou das riquezas. Eu sou
das festas, eu sou das paixões. O mundo está sempre dizendo isso. Não tem um ser humano que fica neutro. Ele é do pecado. Mas na conversão, ele diz, eu sou dele. É esse o ensino da Bíblia inteira. É esse o ensino que transparece em Cantares. Eu sou do meu amado. O que faz isto? Quem pode mudar o homem? Quem pode fazer o homem enamorar-se do Senhor Jesus Cristo? Não é que alguma coisa mudou? Segundo lugar, homens e mulheres santificados na salvação sabem desta verdade por convicção em todos os aspectos. Ele nos comprou para que fôssemos dele. Então ele tem direito. Ele tem direito na minha vida. Ele tem direito na sua vida, porque ele comprou. Se ele quiser nos pegar, nos tirar hoje ou amanhã para levar para o céu, ele vai deixar a gente chorando? Vai. Mas ele pode fazer. Ele é Deus. Foi ele que nos comprou. Quando ele quer nos açoitar, nos deixar passar dificuldade, ele vai fazer? Vai. Ele diz, eu comprei, é meu. Quando você compra alguma coisa, quando você paga um preço por alguma coisa, você diz, é meu. Você vai comprar uma roupa, você pega aquela roupa e diz, é minha roupa, eu paguei. Você escolheu o melhor. O Senhor nos comprou. Ele diz, é meu. E nós dizemos o quê? Somos dele. Pronto. A realidade disso, irmãos, vem à tona em mentes e emoções. É isso que nos alegra. Os crentes não podem viver tristes. Eles devem se alegrar no Senhor. A terceira lição que aparece aqui é a seguinte: que homens e mulheres confessam esta verdade em atitude de profunda humilhação. O que diz o término ali? Ovelhas do seu pastoreio. Os irmãos estão vendo aí? Quando eu era no pecado, eu estava no pecado, eu não sabia. Eu pensava que era grande coisa. Eu pensava que era o homem mais importante do mundo. Eu pensava que os outros eram menores do que eu. Sempre pensava assim, que o mundo estava aos meus pés. Minhas ambições eram pelo mundo. Mas agora não. Eu vejo, depois que eu fui salvo, que eu sou uma ovelha. Ele me colocou lá embaixo. Você não tem defesa nenhuma. Você está à mercê das mandíbulas do leão, dos lobos devoradores. Eu sou ovelha do pastoreio dele. Ele que cuida da minha vida. Ele que guia a minha vida. Ele que me conduz como ovelha. Ele que me trata como ovelha. Ele que me sustenta como ovelha. E para finalizar, eu posso dizer para os irmãos: os homens não crentes são chamados de ovelhas errantes. Mesmo que eles não entendam isto, mesmo que eles achem lá fora, sou dono do meu carro, para onde eu quero ir eu vou, eu tenho dinheiro para gastar, vou nas festas, vou atrás de mulheres, vou atrás de homens, como as mulheres estão fazendo. E olha, queridos, sabe o que a Bíblia diz? Cada um é como ovelha errante, seguindo o seu próprio caminho. Eles não veem isso. Agora, quando a pessoa é salva, ela sabe que foi reunida com o rebanho do Senhor. E é isso que acontece quando há salvação. Quando as pessoas correm para Cristo, elas correm porque estão vendo o perigo.
ovelhas desgarradas, que quando são salvas, humildemente se apoiam no Senhor. Humildemente. Eu li a respeito de uma ave que correu voando para o peito de um homem por causa de um gavião que vinha, procurando socorro. E assim o pecador, quando ele corre para Cristo, em busca dessa tão grande salvação. É assim que Deus trata com os pecadores. E é assim que os pecadores sabem que o Salvador que salva, ele é Deus. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Vamos ficar em pé.